Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta mágica que vai ajudar vocês a preverem as atitudes dos filhos de vocês. Isso é bom, né? Se você ficou interessado, então assiste esse vídeo até o final. Oi, meu nome é Isabelle, eu sou mãe, pedagoga e apaixonada pela primeira infância. E hoje eu vou falar dessa ferramenta mágica que eu disse que ajuda a gente a prever como o nosso filho vai se comportar. Uau, seria um sonho se antes que começasse uma ação, uma birra, um momento de desentendimento, a gente já conseguisse prever isso daí e contornasse essa situação da melhor maneira possível, certo? Para qualquer coisa na vida, isso seria uma excelente ferramenta. E, inclusive, essa ferramenta que eu vou falar hoje, ela vai te ajudar com o seu filho, mas também vai te ajudar com todas as pessoas, porque ela não é exclusivamente para ser usada com crianças. Tá, Isabelle, fala logo que ferramenta é essa que a gente já está aqui que não se aguenta. Bom, essa ferramenta chama-se observação. O quê? Observação, exatamente. No meio acadêmico, a gente chama isso de observação ativa, mas é a boa e velha observação mesmo. Ué, como assim observação? Você deve estar aí se perguntando. Eu observo meu filho todo dia, eu olho ele, vejo o que ele está fazendo, né? Eu já estou observando meu filho desde o dia em que ele nasceu, se você não sabe. Eu sei que a gente está olhando para a criança, mas será que realmente a gente está observando? Será que realmente a gente está fazendo essa observação ser um fator positivo para a gente? Ele está nos auxiliando a conhecer o nosso bebê? Bom, se você parar para pensar, existem vários métodos de observação que nos auxiliam a conquistar coisas. Por exemplo, se você for jogar um jogo de tabuleiro como xadrez ou uma dama, antes de você fazer qualquer jogada, você sempre tem que parar e observar como está aquele seu campo ali do jogo, quais as posições das peças do seu oponente, a próxima jogada que ele vai fazer, no que afeta aquele jogo como um todo, e só assim você faz a próxima jogada. Se você sair jogando por jogar, você não vai ganhar, porque você simplesmente não consegue bolar estratégias. Então, todo jogo de estratégia tem que ter uma observação. Inclusive, observação é o que dá informação para a gente. Há alguns anos atrás, o governo dos Estados Unidos investiu milhões e milhões e milhões de dólares para fazer um avião super secreto que fazia, sabe o quê? Tirava foto. Só tirava foto dos territórios vizinhos, né, dos territórios inimigos que os Estados Unidos tinha interesse. Ou seja, um avião que passava só para observar. Olha só que interessante, porque observação é uma coisa realmente muito importante. Algumas pessoas, para conseguir fazer uma estratégia de conversar com a outra, tem alguns cursos até que ensinam isso, né? Para você conseguir convencer uma pessoa, ou se você é um negociador e precisa chegar a algum tipo de acordo ali, um dos primeiros passos é observar a linguagem corporal daquela pessoa. Se ela está mais interessada ou menos interessada no que você está falando. E como, com base nessas informações, você consegue contornar a situação ao seu favor. Então, só por aí a gente já acabou de descobrir que observação é uma coisa extremamente importante. E para as nossas crianças, isso com certeza não é diferente. Quando você observa uma criança e faz essa observação chamada observação ativa, você consegue criar estratégias para agir com o seu filho da melhor maneira. E essas estratégias sempre vão beneficiar a família como um todo. Mas agora vamos explicar direitinho o que é essa observação ativa. Essa observação não é só você ficar olhando e simplesmente não enxergar nada. Isso também é possível de se fazer. Ficar olhando muito tempo para um lugar e não perceber nada naquele lugar. Por que isso acontece? Porque você está ali, olhando, mas a sua mente simplesmente está em outro canto.
Você pode estar olhando para uma criança e pensando no que você tem que fazer de almoço, pensando nas contas que você tem que pagar, pensando qual que vai ser a próxima atividade que vocês têm que fazer, já tentando se organizar para isso. Então, olhar simplesmente sem colocar atenção não é observação ativa. A observação ativa é prestar atenção, visualizar tudo o que está acontecendo e dar atenção para isso que nós estamos visualizando. Quando a gente consegue colocar essa atenção nesse nosso ponto de interesse, isso nos permite depois criar estratégias para aquilo que a gente está observando. E existem várias formas de atenção nesse sentido, porque nem sempre a gente consegue colocar atenção naquilo que a gente realmente gostaria. Um exemplo é os estudantes, sei lá, quem tem um filho um pouco mais velho, ou até mesmo na nossa experiência pessoal, muita gente já deve ter passado por isso que eu vou falar. Que a gente está tentando ali se concentrar para estudar, ler um livro e simplesmente a gente sente um sono. Ou então passa um mosquitinho e pronto, a nossa atenção vai toda para o mosquito ao invés de ficar ali naquele estudo que a gente tinha que estar fazendo. Um barulhinho e já é o suficiente para que a nossa atenção voe para aquele barulho ao invés de permanecer no nosso objeto de estudo. E isso é ruim. Então, temos uma atenção para aquilo que sentimos interesse, de fato. Por exemplo, ver uma série, ver um filme, até ouvir algum assunto que é interessante para a gente, né? Se a gente tem mais afinidade com algum tipo de tema, ouvir sobre esse assunto é sempre muito agradável, então a gente presta muita atenção nesse tema. Essa atenção é uma atenção que ela nasce naturalmente por causa dos interesses. Existe uma outra atenção que você não está prestando atenção naquilo no momento, mas acontece algo súbito, um barulho muito grande, tipo uma batida, caiu alguma coisa, quebrou, e alguém dá um grito, e você leva toda a sua atenção, você sai daquilo que você está fazendo e leva toda a sua atenção para isso, né? Que é quando uma criança, por exemplo, ela se machuca. Se você está lá fazendo alguma coisa, escuta uma batida no quarto da criança, na sala, ou seja, lá onde essa criança está, sua atenção vai toda para aquele lugar, para você ver se está tudo certo. E existe essa outra atenção, que é a que a gente tem que usar para fazer essa observação, que é botar atenção, fazer esse esforço, esse exercício de botar atenção naquele momento, porque aquele momento tem valor, aquele momento é significativo. Voltando para o exemplo do estudante, às vezes você está lá estudando e ainda tem um tempinho para as provas finais e você dá uma lida às vezes no caderno quando lê, ou uma lida no livro que é indicado pelo professor, mas aí chega na época, no período de provas, no período final, ou o prazo para você fazer alguma coisa está se esgotando e você precisa fazer aquilo. Então, você consegue trazer para aquela necessidade ali do momento que você não tinha conseguido botar sua atenção até agora e você, porque se tornou algo necessário, você conseguiu colocar a atenção e fez. Esse é um grande exercício, né? Pra gente treinar o nosso autocontrole também, né? Que é conseguir fazer aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, né? Quantas vezes a gente acorda e fala assim, hoje eu vou acordar, vou ler um livro, vou meditar, vou fazer não sei o quê, e planeja lá o dia todo, e o primeiro desafio já é levantar da cama. O segundo desafio é sair da frente do celular, porque o celular, muitas vezes, é essa atenção que eu falei, né? Que você tem interesse naquilo, e aí então você fica lá e deixa de fazer. Aí você já não fez exercício nenhum, não leu livro nenhum, não fez meditação nenhuma, e quando vê o dia passou e você ficou só naquela vontade de fazer tudo isso e não fez. Então, para a gente conseguir fazer de fato aquilo que a gente diz que quer fazer, né, a gente precisa trabalhar uma força de vontade na gente. E essa força de vontade é que vai conseguir fazer a gente ter atenção para esse tipo de coisa. Veja bem, não é nenhum crime dizer que você não consegue muitas vezes trabalhar essa força de vontade para pôr atenção nos seus filhos.
Se a gente parar para pensar, principalmente pai de criança pequena, você passou uma vida inteira sem os filhos. E agora eles são uma novidade na sua vida. Então você tem sim que fazer um treino, é um exercício sim, para que você consiga direcionar a sua mente para esse fato novo, que é seu filho. E com essa atenção, com essa força de vontade trabalhada junto. Então, quando a gente faz isso, quando a gente observa mesmo as atitudes do nosso filho, a gente consegue mapeá-lo. E assim a gente consegue criar estratégias para ele. Porque eu poderia vir aqui com inúmeras fórmulas e dizer várias coisas que funcionaram para mim e para o meu filho, por exemplo. Faça a coisa X, de manhã, pela manhã, cante a música tal, na hora da tarde fale a coisa Y e vai dar certo com o seu filho, mas a verdade é que não, porque cada indivíduo é diferente, nossa identidade é diferente, né? Então assim, se a gente tentar trazer uma fórmula pronta para isso, falar, olha, todas as crianças elas vão funcionar do mesmo jeito quando escutarem a música X, quando fizerem a coisa Y, não é verdade. Cada ser humano é um ser único, seu filho é um ser único e você precisa compreendê-lo. Mas existem ferramentas muito boas para que você consiga compreender esse ser único. Não é uma fórmula que você sempre vai usar igual com todas as crianças e vai dar certo. Mas existem ferramentas para compreendê-las e justamente compreender essa individualidade delas. E essas ferramentas sim podem ser ensinadas para que você consiga compreender seu filho e agir em relação a tudo isso que você compreendeu sobre ele. Rotina é uma das grandes fórmulas que eu já falei e vou falar várias vezes aqui a importância disso. Ter o controle da ansiedade é outra das ferramentas maravilhosas que a gente consegue usar para a gente poder compreender os nossos filhos. E essa atenção que eu estou falando agora, ela também é uma ferramenta muito forte para que você consiga compreender e assim trabalhar melhor no relacionamento com os seus filhos. Então, eu já disse que essa atenção, ela vai nascer de essa observação ativa vai nascer de uma atenção. E de uma atenção que a gente tem que trabalhar uma força de vontade para conseguir manter essa atenção. Ela infelizmente, ela não nasce assim tão espontaneamente na gente. Tem sim que fazer esse exercício de vontade para conseguir colocar essa atenção nessa observação que a gente faz para a criança. E uma vez que a gente conseguiu observar a nossa criança, né? E agora eu vou dar alguns exemplos, né? É observar mesmo. A criança, ela tá lá em um momento de brincadeira, ou se for um bebê bem pequenininho, ela tá num momento de interação ali com o meio, e você para e observa todos os detalhes possíveis daquilo que aquela criança está fazendo. E depois, para você não esquecer, porque se a gente observa agora e depois vai fazer outra coisa, a gente esquece, anote. Se possível, tenha um diário do seu filho, porque assim você sempre vai poder consultar ele e saber as evoluções do seu filho e as formas como ele reage a certas situações. Eu vou dar um exemplo aqui do meu bebê quando ele era bem pequenininho. As crianças, como eu disse, cada ser humano é único, ele vai reagir de maneiras das mais variadas possíveis frente à mesma situação, Várias pessoas reagem de várias maneiras diferentes na mesma situação. Meu filho, quando ele era bem pequenininho, e eu já disse em outro vídeo, ele tinha um baldinho de pecinhas para encaixar, e ele tentava lá encaixar, E eu, naquela época, ansiosa, queria muito ajudá-lo a brincar, mas aí eu me controlei, Aprendi a segurar essa ansiedade que eu já falei para vocês e deixar ele brincar. E ele tinha uma questão que, se ele não conseguia, ele ficava chateado, porque ele não estava entendendo ali o funcionamento da coisa. Mas ele ficava bravo. E saía jogando tudo, ele arremessava todas as pecinhas. E até hoje ele é assim, se ele tá lá fazendo e não consegue, chega uma hora que ele quer explodir e quer arremessar tudo.
Então, olha que interessante, essa é uma característica do meu filho. Sabendo dessa característica dele, a gente tenta trabalhar para que ele entenda que não precisa ficar revoltado só porque não entendeu uma situação, não precisa sair jogando as coisas. Existem outras formas de se fazer isso. Mas tem crianças que não reagem como meu filho. Tem crianças que tentando encaixar ali um objetinho e não consegue, ela pode ou ficar chorando, tá triste, ela vai continuar tentando, ou ela não vai nem querer saber, ela tenta uma, duas vezes, larga de mão e vai fazer outra coisa. Isso são características da criança, que só você, como um pai, uma mãe que está ali observando o seu filho, vai saber traçar. Como o meu filho reage diante de determinadas situações. Isso só a observação ativa vai poder dizer para você. Como seu filho reage diante de determinadas situações. Observe, é muito interessante, é mágico, você vai descobrir muitas vezes que é bem diferente da maneira como você reagiria. Então, isso vai causando esse entendimento de que a criança é um ser distinto com as suas particularidades. A gente vai respeitando mais a criança por causa disso. Fazer esse tipo de observação, né, descobrir, olha, meu filho, ele quando ele está chegando perto da hora de dormir, ele fica mal-humorado. Eu já observei, mal-humorado mesmo. Ele fica, não quer ir no colo de ninguém, não quer falar nada, tudo ele chora. É mau humor que não acaba mais porque ele está ficando cansado, com sono. Ou tem outras crianças que vai chegando perto da hora do sono e ela não fica mal-humorada, mas ela do nada apaga, deita num cantinho e dorme. Tem outras crianças que elas vão ficar mais manhosinhas, elas não vão querer sair do colo, elas vão querer só ficar perto do pai e da mãe, elas querem atenção o tempo todo quando está chegando perto dessa hora do sono. Então, essa observação serve para você traçar quem é seu filho, como ele reage em face a determinadas situações. E isso é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que você descobre isso, você consegue prever situações. Uma vez que você sabe que seu filho é mal-humorado quando está chegando a hora de dormir e você já descobriu que é a hora do sono dele, que ele começa a ficar com sono, é lá por volta de 8, 9 horas, não sei, 7 horas, você que vai conseguir observar isso daí com o seu filho, isso vai fazer com que você consiga se prevenir. Se você tiver que sair para algum evento, você já vai bem consciente de que vai dar a hora do seu filho dormir e ele vai ficar o quê? Mal-humorado, porque essa é a atitude normal dele, ele sempre fica mal-humorado perto da hora do sono, ou ele vai querer mais colo, e aí você vai criar estratégias para que você ou consiga fazer ele dormir nesse local que você vai, se tiver essa possibilidade, ou que você já saiba que vai ter que dedicar mais tempo de um colinho para ele, vai ter que dar mais atenção, né, uma atenção extra aí que você não costuma dar, quando está chegando perto desse momento, porque é uma situação excepcional. Então, assim, conseguir observar os filhos, né? Fazer essa observação ativa e colocar essa atenção e descobrir esses pormenores da criança, como ela reage diante de determinadas situações, te ajuda e muito a prevenir, quando você for sair ou até mesmo na sua casa, se você sabe que seu filho é uma criança que ela não tem muito interesse por desafios, não sei, você vê a importância dela se motivar, né, a coisas novas. Então você sempre vai tentar trabalhar isso com ela, né? Você sempre vai tentar motivá-la a se abrir, a se expandir, a ir e aceitar os desafios, né? Ou se você vê que a sua criança é uma criança bem até impetuosa, ela já chega e já vai se jogando, né, nos desafios, não é tão cautelosa assim, então você vai trabalhar com ela essa questão da cautela, você nunca vai levar ela num lugar em que você acha que tenha tantos riscos assim, porque você sabe que é da natureza do seu filho ter esse ímpeto, né? E isso a gente consegue com essa observação ativa. Nas escolas isso é uma ferramenta maravilhosa, porque isso permite que os professores conheçam a fundo as particularidades de cada aluno,
para assim ele poder sempre traçar a melhor estratégia com cada criança. O que funciona para um não é o que funciona para outro. E às vezes quando a gente está só com os nossos filhos, né? Se você tem 1 ou 2 filhos, fica difícil de entender isso porque é o seu ambiente, são os teus filhos ali. Você não tem outras crianças de referência para notar essa individualidade tão forte assim, né? Para os pais essa é uma arma mágica, que dificilmente a gente fala por aí, a importância de você observar, fazer essa observação ativa, né? Por que ativa? Porque você está trazendo uma atenção que só nasce através da força de vontade. Você vai sentar ali, vai falar assim, olha, eu vou me dedicar aqui 5 minutos, meu filho está brincando, eu vou me dedicar aqui 5 minutos a observá-lo nos detalhes. Como é que ele sobe aquela escada? Como é que ele reage diante de tal brincadeira? Como é que ele reage diante de outra criança? Quais que são as atitudes do meu filho diante de outra criança? E você vai investigar, você vai fazer um trabalho de investigador. Para quem já tem essa veia investigativa, né, é maravilhoso, é realmente uma atividade assim prazerosa. Eu tenho um pouco e eu gosto muito de fazer isso, porque eu vou tipo montando um quebra-cabeça depois. Para quem não tem muito, é um trabalho extra aí de força de vontade, mas que gera muitos resultados, sim, muitos benefícios e depois isso vai te ajudar a se planejar em relação ao seu filho, as atividades que você sabe que tem mais propensão de dar certo ou de dar errado com a sua criança, a maneira como as pessoas vão chegar perto da sua criança, você já sabe já se isso vai ser um problema ou não, por causa da maneira que ela costuma reagir. Então, assim, estudar esse campo de batalha, digamos assim, que é a criança, né? Você vai ser um estrategista aí que vai estudar o campo de batalha para poder, então, agir com o seu filho. Porque não que eu queira dizer que os pais eles não conseguem observar os filhos e conhecer os filhos. Claro, o pai conhece o filho, sabe as particularidades, mas quando você pratica esse tipo de observação, você vai lá nos detalhes. E como diz o ditado popular, os detalhes é que fazem a diferença. E assim, então você vai se trabalhar melhor, você vai saber se posicionar e vai saber como reagir a determinadas situações, porque você já foi lá no detalhe do seu filho de saber como ele reage quando ele está no meio de pessoas estranhas, né? Então você vai ser aquele investigador que um dia vai chegar num ambiente onde a criança vai estar no meio de pessoas estranhas e vai se dedicar ali alguns minutos a observá-la e ver como ela reage aqui. É um laboratório mesmo, para a gente poder compreender os nossos filhos, poder compreender as crianças que estão ao redor da gente, né? E porque são seres novos, eles chegaram na nossa família e nós ainda não sabemos como eles reagem, nós ainda não temos ideia do que os agrada ou desagrada. Nós podemos opinar a respeito disso, mas não temos certeza. E quando fazemos essa observação, aí é que vamos descobrindo essas dúvidas todas, elas vão tendo resposta por meio dessa observação ativa. Quem é o meu filho? Como ele reage? Até o bebê, o menor bebê, assim, o mais novinho, você tem muita chance de observar ele e descobrir como ele gosta de agir diante de um certo brinquedinho, um impulso dele para fazer determinadas coisas, se ele está, quando uma situação agrada ele ou desagrada ele. E na hora dos cuidados é um horário assim maravilhoso para você conseguir fazer essa observação profunda do seu filho também. Enquanto você fala com ele, como ele está reagindo ali, você falando devagar, né? Falando num tom baixo, avisando ele, antecipando ele sobre o que você vai estar lá fazendo com ele, narrando o que você está fazendo. Qual é a reação dele? Ele fica feliz? Ele fica muito sério, concentrado enquanto você faz essas atividades com ele? Quais são os ímpetos do seu filho, né? Isso é muito bonito. Uma criança, ela vai se abrindo assim pra gente conforme a gente vai observando ela, né? Na hora das brincadeiras também é sempre um momento muito rico para poder observar a criança,
Porque a hora da brincadeira é a hora que ela está vivendo profundamente aquela ação. Então você tem toda uma chance de observar como a tua criança brinca. Ela é uma criança que como ela reage ao ser interrompida por outra criança ou por você mesmo adulto, porque está chegando a hora de ir embora. Como ela reage se aparecer uma situação nova na brincadeira para ela. Ela tem uma tendência mais a abandonar a brincadeira, ou ela tem uma tendência a ficar chateada, brava. E isso você vai criando essa segurança interior para você poder reagir depois em determinadas situações com a sua criança. Tudo isso vai nos dando segurança, é o conhecimento que vai dar essa segurança para a gente. O conhecimento dos nossos filhos vai nascer com certeza da observação ativa. Cada vez que a gente se presta a fazer esse exercício de observação, a gente conhece mais e mais a nossa criança e mais a gente vai sentir segurança na maneira como vamos agir e reagir a ela. Então, exercícios, né, que a gente pode estar fazendo para que essa observação ativa nossa seja mais eficaz, né? Como que a gente pode melhorar isso? Existem aí alguns exercícios, a própria prática de meditação que as pessoas falam, ou mindfulness, né, hoje em dia, ajuda muito a você ter essa atenção que eu acabei de falar agora, conseguir posicionar a sua atenção numa situação que não é tão agradável para você naquele momento, mas pela força de vontade você consegue. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente até fala, agora eu vou observar a minha criança. E você vai lá, pega a caneta, pega o caderno e decide que vai observar por um tempo a criança e depois vai fazer algumas anotações. Mas então a criança começa a brincar e você está lá olhando, vendo os detalhes e quando você menos espera, a tua mente já foi para outro canto. Você já está pensando nas contas, já está pensando no almoço, já está pensando em N coisas e a sua observação já foi ralo abaixo. Porque daí você já perdeu muito dos detalhes ali do que a criança está fazendo. Então, como fazer para trazer a sua mente de volta para aquele momento, para que aquela concentração seja efetiva, né? É um exercício mesmo. Se você notou que você está começando a pensar em outra coisa, tenta, mesmo que seja verbalmente falando assim, não, agora eu tenho que olhar para minha criança. Pronto, a mente fugiu de novo, você volta ali, olha, agora eu estou olhando para minha criança aqui, estou fazendo anotações sobre ela. A partir do momento que você descobrir esses detalhes, você tem essa arma mágica que vai te ajudar a prever situações, todas as situações. E aí os conflitos, eles podem ser resolvidos com muito mais facilidade porque você conhece a sua criança, você realmente sabe como ela costuma reagir, como o jeitinho dela de ser. E por conhecer, você vai conseguir contornar situações de conflito. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar depois passar mais exercícios práticos desse para a gente fazer, para chamar essa atenção. E vocês vão ver que o foco aqui é sempre a criança. É como a gente pode melhorar o nosso relacionamento com a criança, né? E eliminar esses conflitos. Mas a verdade é que tudo isso que eu falo, usando essas ferramentas, não servem só para criança não, viu, pessoal? É coisas que a gente leva para a vida, para todos os âmbitos da nossa vida, para nos tornarmos pessoas melhores, tá? Se você gostou, então eu peço que você curta. Se você conhece alguém que está precisando desse tipo de informação agora, espero que você possa compartilhar para fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis que estejam precisando escutar isso nesse momento, tá bom? Então, até mais!